Bom dia pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje a gente queria falar um pouquinho sobre dislipidemia ou colesterol alto, né? Sabendo que a dislipidemia envolve não só alterações do colesterol, mas também do triglicerídeo. Muitas pessoas me procuram no consultório por conta do colesterol aumentado, apenas por conta disso muitas vezes, sem sintomas, sem maiores comorbidades. E a gente tem que tomar cuidado com essa questão do colesterol, porque hoje existe uma crença e uma linha de tratamento buscando níveis de colesterol, baixar muitos níveis de colesterol para níveis extremamente baixos, buscando metas, considerando isso aí como se fosse para reduzir mortalidade. E hoje a gente sabe que não é assim que funciona. Muitos estudos mais recentes mostram que o colesterol não é esse vilão que se insiste em colocar e considerar. Na verdade, é uma dificuldade que a gente tem com relação a isso, porque são muitos anos comentando sobre isso, que você tem que baixar teu colesterol, que você tem que deixar de ingerir certos alimentos porque aumenta o colesterol. E isso, hoje a gente tem visto que os estudos têm mostrado que não é assim que funciona. Hoje a gente sabe que o colesterol é um dos menores culpados de doença coronariana ou doença cerebrovascular. Existe sim uma relação entre o colesterol alto e essas doenças, mas não é nessa importância toda que se considera. Então a gente tem que avaliar cada paciente. Se ele é um paciente de baixo, de médio, de alto risco para doença coronariana, para doença cerebrovascular. E em alguns casos a gente tem que tratar realmente pacientes que são diabéticos, pacientes que já tiveram infarto ou já tiveram AVC, o derrame, ou pacientes que já fizeram angioplastia, fizeram cirurgia de revascularização miocárdica, colocou ponte safena, ponte mamária. Esses pacientes são considerados de alto risco. Agora, não são todos os pacientes que precisam se tratar colesterol, baixar o colesterol. A gente sabe que hoje o colesterol como causa de doença coronariana é menos de 20% dos casos. Então existem outros fatores muito mais sérios que precisam ser avaliados, como resistência à insulina, como diabetes, como hipertrigliceridemia, aí sim, o triglicerídeo alto, relacionado também com a resistência à insulina, a própria tireoide, o hipotireoidismo, a hipertensão arterial, como sempre, não podemos deixar de citar, o tabagismo, mas o colesterol, somente, isoladamente, a chance de causar doença cardiovascular é muito baixa. Então a gente tem que avaliar caso a caso, não é? Principalmente pessoas jovens, sem comorbidades, que chegam para mim, que estão com colesterol alto e já vem até tomando medicamentos, tomando estatina, e isso aí não está fazendo diferença nenhuma em termos de prevenir doenças cardiovasculares, desde que ela esteja tendo um estilo de vida saudável, principalmente com atividade física e uma dieta adequada. Então, nesses casos, a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma indústria, um lobby muito grande para se usar estatina, usar medicamentos para baixar colesterol, e isso muitas vezes não tem benefício e muitas vezes traz até malefício. Para vocês terem uma ideia, o colesterol ele faz parte da produção da maioria dos hormônios esteroidais, como a testosterona, como o cortisol, como a aldosterona, a progesterona. Então, que são hormônios importantíssimos para a saúde do nosso corpo, para a parte fisiológica. E se a gente compromete a produção e reduz o colesterol para níveis muito baixos, a gente pode comprometer a produção desses hormônios e isso vai ter uma repercussão ali na frente. O colesterol também ele participa da produção de ácidos biliares, que é onde vai fazer a digestão das gorduras no organismo. O colesterol ele faz parte da produção de neurotransmissores cerebrais. O colesterol faz parte da formação da membrana de todas as células do corpo. Na membrana celular ele está presente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa neura, com essa coisa de querer baixar o colesterol para níveis muito baixos. O colesterol, de um modo geral, ele não é nocivo para o organismo. Ele passa a ser nocivo quando a gente está com colesterol, principalmente no caso o LDL, oxidado. O que quer dizer isso? Quando ele se transforma num colesterol ruim, ele sofre ação a nível do endotélio, ele é fagocitado e ele se transforma num colesterol aterogênico. Aí sim, aí ele pode depositar, quando ele está oxidado, ele pode
depositar na parede das artérias e começar a formar placas de gordura, placas de ateroma que a gente fala. Então, o nosso objetivo não é baixar somente o colesterol, mas principalmente evitar essa oxidação do colesterol, evitar que ele oxide e que se transforme no colesterol, o LDL, no caso, o colesterol patológico. Então, a gente tem que buscar, tratar e evitar isso, a oxidação desse colesterol ruim. E aí existem várias substâncias, que a gente pode comentar num outro vídeo, que podem evitar isso aí. Mas sempre está relacionado, além da questão da atividade física, de você manter hábitos alimentares saudáveis, de evitar o cigarro e a bebida alcoólica em excesso, evitar estresse, que podem tudo isso aí facilitar a oxidação, usar suplementos que podem reduzir o risco dessa oxidação, tudo isso aí vai fazer diferença. Então não importa muito o número absoluto do colesterol, se ele está alto ou não, se ele não estiver oxidado, não tem maiores perigos. Por outro lado, um colesterol, entre aspas, normal no sangue, se ele está oxidado, um LDL, colesterol, o risco dele é maior. E hoje existem até formas de você avaliar essa questão, se o colesterol está oxidado ou não, e se o risco do paciente é alto ou não. Então você avalia outros marcadores, principalmente marcadores inflamatórios, como interleucina 6, interleucina 10, fibrinogênio, a proteína A, a proteína B, a relação entre eles, a lipoproteína A homocisteína, que é um marcador de risco cardiovascular muito mais elevado, e a gente pode comentar em um outro vídeo, a própria ferritina elevada, o ácido úrico. Então tem vários outros fatores que a gente tem que avaliar no contexto geral. Então fica esse recado para vocês. Procurem um especialista, cuidem do seu colesterol, obviamente, não deixem isso de lado, pesquisem, mesmo que você não tenha problemas, procure pesquisar onde que está a origem disso aí, mas não colocar uma importância, um peso maior do que se precisa, né? Principalmente no caso dessa questão de doença cardiovascular. Como eu disse, óbvio que pacientes que estão com doenças graves, já têm uma aterosclerose grave, já têm obstruções importantes das artérias, esses pacientes têm que usar sim e tem que ter um rigor maior nesse sentido de manter os colesterol em níveis mais baixos para evitar não só a questão da oxidação, mas evitar também que se deposite mais placas nas artérias e piore o problema. Tá bom? Então eu fico aberto aí a dúvidas que tiverem, pode perguntar, compartilha aí esse vídeo para o pessoal que possa se interessar e a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Um abraço.